Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Vamos estar orando para a gente dar início a mais um estudo. Pai amado, Deus de toda honra, Deus de toda glória, te damos, ó Pai, louvores sempre por mais uma manhã, que podemos ter o privilégio, Senhor, de aprender da sua palavra, de ser guiado, ó Pai Santo, pelo teu Espírito ao entendimento. Dá-nos um coração receptível, uma mente receptível à sua palavra, Pai. Oriente, Senhor, a cada um de nós, para que o verdadeiro ensino, ó Pai, esteja guardado no nosso coração. Pai, move, Senhor, o teu Espírito para que elimine as dúvidas, ó Pai, para que, ó Pai, não haja confusão e, acima de tudo, Senhor, o Senhor nos conduza ao seu entendimento. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras e Neemias. Só que antes da gente falar sobre Esdras e Neemias, eu gostaria de perguntar para os irmãos o que os irmãos entendem como adoração. Quem vai ser o primeiro? O que é adoração? Adoração é somente vir aqui e ficar cantando? Ou é o momento do louvor? O que é adoração? Vocês já pararam para pensar? Então agora pode responder. Oi? Peraí. Pode falar. Para você se pôr diante de Deus, para você deixar Deus te tomar, deixar Deus falar com você, tentar ouvir a voz dEle, clamar por Ele, eu acho que isso é adoração. E adorá-lo também com palavras, né? Falar a excelência que Ele é. Eu acho que isso é adoração. Alguém mais? Deixa o pessoal escutar de casa. Penso que também seria dedicar a vida diária para glorificar a Deus. Desde que acordamos, né, até dormirmos, que nós possamos estar em adoração ao Senhor, com a nossa vida, com tudo que nós viemos a fazer. E por que a gente tem que ter uma vida constante de adoração? Nós fomos feitos para adorar, né? Então, se a gente não estiver adorando a Deus, a gente vai estar adorando qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, assim, nós nascemos, fomos feitos para isso, para adoração. Então, mas por quê? Porque Deus tinha, sei lá, Deus não tinha o que fazer, daí ele estava lá cansado da adoração dos anjos, daí falou, vou fazer agora os homens para me dar adoração. Por quê? É você agora deles. Agora você. Por gratidão a Deus, nós devemos viver uma vida de adoração em gratidão a tudo que Ele faz. Ele não depende da nossa adoração. Nunca dependeu. Ele não tem a necessidade em si, eu preciso que a Anne me adore para me ficar feliz. Mas é um reflexo, né? Quando nós amamos a Cristo, fomos chamados por Cristo, a adoração reflete a vida do cristão. Isso aí. Então, assim, pensa que a adoração ela está muito ligada ao quê? Até eu estava conversando com o pessoal hoje do Catecúmenos, nós estávamos falando sobre aliança. Então, a adoração ela é muito ligada à aliança que nós temos com o Senhor, ao relacionamento que a gente tem com o Senhor. Esse relacionamento é o que vai fazer a diferença a cada dia na nossa vida em relação ao Senhor. Tá? É mais ou menos o seguinte, eu gosto de um exemplo que mostra o pai que guarda, sabe aqueles desenhos que as crianças, desenha e faz aqueles risquinhos e escreve, papai te amo, sabe? Que a gente, às vezes até papel todo cortado, né? De forma irregular, mas a gente guarda na carteira. Por quê? Porque é um relacionamento que se tem.
Nós não estamos dizendo que foi o melhor desenho que já existiu, mas esse relacionamento de amor faz com que a gente tenha essa predisposição em guardar, né, um presente do nosso filho. A adoração está muito relacionada a isso. Está relacionado com a aliança que nós temos com o Senhor e a nossa vida diária que nós oferecemos ao Senhor, o louvor, glórias e honras a Ele. Esse louvor, glórias e honras não é só o momento que eu estou cantando, que eu estou orando, mas é a minha vida diária de louvor e adoração ao Senhor. Então isso é importante que fique muito claro na nossa vida. Por quê? Porque a gente vê que a história bíblica, ela sempre vai narrar o homem pecando, daí o Senhor libertando, a adoração sendo restabelecida e as consequências da obediência. Então isso, quando a Bíblia mostra as consequências da obediência, ela mostra e fala, olha, por que a Bíblia demonstra a restauração da adoração? Porque essa comunhão faz com que o povo ande em santidade. Essa comunhão faz com que o povo compreenda quem é Deus e entenda o relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. Eu queria que o irmão pudesse abrir em Neemias 8, de 1 a 12. Eu vou pedir para a Gisele. Pode ser, Gisele? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha pré-escrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homem como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que esta fronteira, a porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E de todo o povo tinham os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e o adoraram, o Senhor, com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Jerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josababe, Anã, Pelaías e os levitas o ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo que chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces,
e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejas contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e enviar porções, e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Muito bem. Vocês entendem o que é esse texto? Esse texto ele está narrando justamente um culto, não é? Então ele tinha lá o púlpito de madeira, daí tinha a leitura da palavra, tinha o pessoal louvando, adorando o Senhor. Vocês perceberam nesse contexto que o povo voltou a adorar o Senhor. E o povo chorava, o povo estava triste. Por que será que o povo estava triste? Então, se a gente voltar na história, nós vamos ver que lá do começo, o homem peca, e aí tem todo o desdobramento, e até que o Senhor escolhe um homem, esse homem ele cria uma família, dessa família cria um povo, certo? E este povo ele vai para onde? No Egito. E aí, num determinado período de pouco tempo, né, de mais de 400 anos, pouca coisa, o Senhor liberta este povo. E quando o Senhor liberta este povo, o Senhor vai trabalhando ele para se tornar uma nação, certo? E aí, num determinado momento, o povo vai se transformar numa nação. E aí o Senhor vai autorizar, né, o estabelecimento de reis. Ele vai acabar, depois de Saul, elegendo Davi como rei. E aí tem toda a promessa que existe em relação a Davi. Porém, existia também a promessa que falava o seguinte, que era uma promessa condicional. Se vocês andarem no meu caminho, vai acontecer que as bênçãos, vai acontecer isso, isso, isso. Porém, se vocês não andarem no meu caminho, o que vai acontecer? Eu vou exterminar com todo mundo. Da mesma forma que Israel foi juízo de Deus, os outros povos serão juízo para Israel. Certo? Muito bem. E aí o que aconteceu? Nem preciso falar, né? Israel errou, daí a gente vai ver que houve aí o rompimento. Num determinado momento, Judá também errou e a ira de Deus acaba sendo tão grande e acaba o Senhor fazendo juízo contra Israel. Pela mão de quem? Pela mão do rei da Babilônia, certo? Só que todo esse período, a gente vê que vai enfraquecendo. Existia aí o templo de Salomão. Quando a Babilônia invade, o que ela faz? Ela destrói tudo. E aí a gente percebe que acabou-se, né? O povo perdeu a referência da adoração, né? Com todo aquele glamour que existia. O povo, quando ele vai cativo, aí o profeta Jeremias faz a profecia e o povo vai cativo e fica aproximadamente 70 anos. Quando o povo é cativo, né, para a Babilônia, não quer dizer que eles ficaram lá presos, né, com corrente no pescoço, trabalhando. Eles foram para lá e aí tiveram a vida deles normal, como se fosse em outra nação. Perderam a identidade como povo, perderam a identidade de louvor e adoração ao Senhor, foi perdendo uma série de coisas. Tanto é que quando o povo volta, não voltam todos, voltam alguns. Por que voltam alguns? Porque alguns já tinham a vida dele lá. Já estou aqui, já me adaptei, aqui é uma grande região, tenho meus negócios, então não interessa eu voltar para um lugar que, de certa forma, estava destruído. Ok? Então, a gente vê esse cenário e vê quando é restabelecida essa adoração, o povo chora. Nesse período também, a gente tem o período a gente vê a história de Crônicas,
Crônicas tem uma perspectiva sacerdótica, né? Ela é quase a mesma história que Reis, mas de uma outra perspectiva. Nós temos a figura de Neemias, que é uma figura muito importante. Acredita-se que até a forma que a nossa Bíblia, que é a Bíblia hebraica, né, que ela é organizada, acredita que foi o próprio Esdras que fez isso. Então, ele tinha todo esse papel, né, por ser sacerdote, ele tinha esse papel de restabelecer uma série de coisas, que foi o que o Senhor fez, né, usou ele. Então, a gente tem aqui, para a restauração era necessário esforço do povo, compreensão da palavra, arrependimento, purificação, regozijo. Veja que isso aí é muito similar ao processo de salvação que a gente tem, que vai produzir o quê? A verdadeira adoração. Quando alguém se converte, e a gente tem lá o chamado, a ordem de salvação, não naquela ordem específica, mas dentro daquele contexto todo. Então, dentro daquele conceito de salvação e os passos que existem, a gente vê que vai levar o povo ao quê? Sempre a adoração, a purificação, o arrependimento, compreensão da palavra e esforço. Quando as pessoas se convertem, a gente percebe tudo isso. Vocês estão vendo que a palavra de Deus, ela ensina que todas as vezes o coração do homem tem que estar sujeito ao quê? Ao Criador. Por isso que o profeta vai falar, converte-nos e seremos convertidos. Por quê? A gente precisa da conversão do Senhor. É necessária essa conversão do nosso coração para que a gente nunca perca a visão de que o povo de Deus, ele adora o Senhor. Por quê? Porque a adoração faz parte do dia a dia, do relacionamento, da aliança que nós temos com o Senhor. Então a gente percebe aqui no texto que após a restauração do templo, da cidade e os muros, o povo cultuou a Deus. Daí eles fazem a leitura, e lá fala que tanto homem e mulher, e todos entendiam a explicação. Olha a importância que tem da explanação da palavra de Deus. Ela tem que fazer sentido no meio do seu coração. Por quê? Se a palavra de Deus, ou qualquer outro texto, né, se ele não faz sentido para a gente não consegue compreender e aplicar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se ela não vem para a compreensão e desce para o meu coração, não passa de simples história com efeito moral. A palavra de Deus, ela tem que fazer e gerar transformação no meu e no seu coração. Um outro ponto, ouvidos atentos à lei do Senhor, o povo respondia com amém, amém, levantavam as mãos e adoravam, o povo chorava arrependido. Esdras e Neemias despediu o povo e recomendando o quê? Alegria. Por que alegria? Porque não é mais motivo de choro. O Senhor restaurou aquilo que estava destruído. Ou seja, o Senhor conseguiu congregar o povo novamente para que ele possa louvar e adorar ao Senhor. O povo regozijou-se grandemente porque entendiam a palavra explicada. Olha só, a palavra fez efeito no povo, o povo se alegra. Por quê? Porque ele sabe qual é o propósito da vida dele e, além do propósito da vida dele, qual o papel dele no reino de Deus. Cada vez que a gente perde o propósito da nossa vida em relação ao reino de Deus, a gente tem uma série de dificuldades. Esse mês, eu estou tendo aula com um professor ele acaba ensinando para a gente que a origem de muitas dificuldades, né, que a origem não somente do pecado, mas de grandes transtornos que a gente tem, ela sempre vai ser no coração. Então, esse coração que a gente, muitas vezes, dizem que tem que olhar para dentro da gente, a gente tem que aprender que a gente olha sempre para o Senhor, e Ele vai curar a nossa vida. Então, a adoração, ela faz isso, faz eu olhar ao Senhor e depender do Senhor
para que Ele restaure a minha vida. E isso não estamos falando de bens, nós estamos falando de vida, de aliança, de conflitos que a gente tem. E o professor falava o seguinte: cada vez que as pessoas perdem o propósito dela, o que acontece? Elas entram em desgraça. Ela perde a referência. E quando a gente perde a referência, aí você abre o seu coração para quê? Para que você tenha uma série de problemas. Então o cristão tem que compreender que o coração deles tem que estar cheio da presença do Espírito de Deus e não perder a referência que ele tem em relação do papel dele no reino de Deus. Eu não sei quantos de vocês gostam de história, né? Se vocês não gostam, vocês vão ter que gostar agora, né? Mas porque a gente vai ler bastante a história. Vamos abrir aqui, ó. Eu queria que a gente estivesse abrindo nesses textos aqui, ó. Tá na sequência. Então, o que nós vamos compreender? Através desses textos, nós vamos compreender como foi essa evolução. É importante a gente compreender na Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é a nossa ferramenta. É ela que vai fortalecer o ensino que a gente tem. Essa racionalidade que existe na nossa fé, ela depende da Bíblia. E a Bíblia ela vai ensinar por que a gente chega naquela época de Neemias e o povo estava chorando e restabeleceu a adoração. Então eu vou pedir aqui, ó, começando pelo Leandro. Pode ler, Leandro, primeiro? Também, começando de madrugada, nos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Às vezes as pessoas falam assim que Deus é um Deus irado, né? Um Deus nervoso, né? Que no Velho Testamento ele está de mal, né? E no Novo Testamento ele se converte. Então a gente percebe que Deus é um Deus de misericórdia. Sabe por quê? Porque olha só o que o irmão leu. É o profeta falando o seguinte: olha, converta-se, se vocês não se converter vai acontecer isso, se vocês não se converter a chapa vai esquentar. A gente pega até história, quando a gente vê em Judas, que ele vai falar sobre Enoque, o sétimo depois de Adão, e aí a pregação de Enoque já era justamente isso aí, para se arrepender, lá no começo da história. Desde o começo da história, o povo peca do mesmo jeito. Então, as pessoas não compreendem que a palavra de Deus, ela está mostrando para você o quê? Está te dando uma segunda chance.
ela está falando o seguinte, ó, olha a história que narrou aqui. Ficou alguma coisa sem acontecer? Não ficou. 70 anos. O povo nos converteu. 70 anos. Depois de 70 anos, o que o Senhor faria? Ele faria o povo voltar. E voltou. Não voltou? Tanto voltou que era necessário que tivesse um retorno de tal forma que seria puro para alcançar quem? O Filho de Deus que iria nascer, que teria que ser da linhagem pura de Davi. Mas vamos continuar aqui, ó. Agora vamos ver a primeira invasão. Olha, pensa que você está nesse contexto, pensa que você está lá nessa época, e a gente está caminhando, vendo a história. Daniel 1, 1 e 2. Pode ler, Anny, por favor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso aí. Então, o tempo acabou. Pensa o quanto essa história tem a ver com o que a Bíblia está relatando. Ela fala, olha, o Senhor virá. O Senhor virá. Arrepende-se. Converte seu coração, que o Senhor virá. Um belo dia, nós vamos ver que o Senhor virá. Não foi isso? Não foi isso que aconteceu com o dilúvio? Vai ter o dilúvio. Vai ter o dilúvio. Um período, acredite-se que mais de 100 anos. E a pregação acontecendo, até que um dia veio e falou, agora acabou, agora é o fim. Continuando, então a segunda invasão, segundo Reis 24, 10 a 12. Pode ler, Gisele. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. É isso aí. Então, tudo que existia, né, que o povo, que possivelmente os reis achavam que não iria acontecer, acabou acontecendo. Tanto é que tinha profeta que profetizava contra o que Jeremias falava. Mas o Senhor fala, não vai acontecer isso mesmo, pode ter certeza. E aí foi levado cativo. A gente tem que compreender que nesse período nós estamos tratando Daniel, que estava cativo nos palácios, Ezequiel, que ele foi para a Babilônia com o povo, e Jeremias, que ficou em Jerusalém. Ok? Além desse, nós vamos ver como a história vai relacionando os outros profetas e os outros livros. Então, o templo, a gente tem aqui templo, caso o rei cidade queimada, com o rei vassalo. O rei vassalo era um rei que era uma espécie de uma marionete, né? Ele era rei, mas não servia de nada. Segundo Reis 25, 8 a 10. Pode ler, Alexandre, por favor. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus, que estavam com seu chefe da guarda, derribou os muros em derredor de Jerusalém. Ou seja, tudo queimado, tudo destruído. Pensa só, você chegar aqui em Guarulhos, você olhar aqui da avenida, tudo destruído, tudo queimado. A gente não pode mais adorar, louvar a Deus aqui na igreja. E aí, o que a gente pensa? Você olha, parece que não existe esperança.
Cada um foi para o seu lado, cada um vai para uma terra. Pense só, a gente sai daqui, obrigam a gente a sair do Brasil e ir para uma outra terra, sem a característica do povo, sem o local de adoração que o povo tinha. Continuando. E aí a gente tem a profecia, né, de Daniel vai continuar, e aí tem a queda da Babilônia em 539, que é uma profecia de Israel. Essa aí a gente vai pular, né? Depois tem o reinado de Ciro e o seu decreto para a volta dos judeus. Então, o que Daniel ele fala? Lembra que ele vai falar sobre os 4 reinos, né? Então, ele fala sobre a Babilônia, sobre o medo persa, depois o grego, depois o romano, certo? Então, ele vai profetizar isso aí. E a história vai acontecendo. E aí, quando o rei da Babilônia ele invade, ele leva cativo o povo, parte fica, parte vai, príncipes vão para o palácio, com o intuito do quê? De descaracterizar a fé que eles tinham. Por quê? Porque ele vai para um povo com uma língua diferente, ele vai para um povo com uma cultura diferente, deuses diferentes. Qual é a chance de meu filho que vai nascer lá, ele ter uma cosmovisão cristã? Mínima. Mínima, a gente sabe que. Por isso que muitos não quiseram voltar. Daí nós temos aqui, após o decreto de Ciro, do retorno em 538, nós vamos ver que retorna Zorobabel. Olha só como o trabalho que o Senhor faz. Retorna Zorobabel e Josué. Então a gente tem a figura de um governador e a figura de um sacerdote. Aqui depois vai contar, mas ainda não está. Ele vai voltar também com o profeta, principalmente o profeta Ageu. Então, quais são os ofícios de Cristo? São exatamente esses: sacerdote, rei e profeta. O que está voltando? O sacerdote, rei e profeta. Veja como o Senhor está reconstruindo a história. Veja como nada fica fora do controle de Deus. E é isso que faz fortalecer a nossa fé, que nada pode passar batido pelos olhos de Deus. E aí nós temos a construção do templo, que inicia em 536. Vou pedir para o... Você pode ler, irmã? Ah, é verdade. É Esdras 3, de 8 a 13. Esdras 3, de 8 a 13. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesuá, filho de Josadaque, e o restante dos seus compatriotas, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesuá, os seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade, os seus filhos e os seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias
que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Sabe o que acontecia nesse momento? Acontecia o seguinte: os velhos, que eles lembravam da construção do Templo de Salomão, eles choravam com pesar no coração. Sabe por quê? Porque a construção desse novo templo, mas nem se comparava ao que era o outro. Ele era muito mais simples, mas muito mais simples mesmo. Então o povo pegava, e quem viu a primeira construção chorava de dor, falando: olha como a gente chegou nessa situação, tudo destruído, templo destruído, cidade destruída, muro destruído. E os mais novos, eles se alegravam por ver a reconstrução do templo novo. E aí eles se alegravam por quê? Porque a adoração do Senhor iria acontecer de novo no templo. E aí, com toda essa confusão, eles choravam tão forte, gritavam tão forte, que ninguém podia distinguir o que era uma coisa ou o que era outra. Veja a importância que o povo deu depois que eles perderam esse contato, essa adoração com o Senhor. Daí nós temos aqui, logo na sequência existe o quê? Uma paralisação do templo. Ou seja, tem uma emboscada lá, e aí tem um diz que me diz, e aí começa a entrar, a ventilar conversas ruins e faz o quê? Faz parar a reconstrução do templo e da cidade. E aí para, e até que vem o período do rei Dario, e o rei Dario, eles levam de novo uma petição para o rei Dario e falam: Ciro, ele autorizou a reconstrução. Então, nós não estamos fazendo o que a gente quer, nós estamos fazendo o que ele autorizou. E aí, o rei Dario, ele fala: não, pode continuar então, pode fazer. Só que o que acontece? Ninguém mais queria fazer nada. O povo falou: mas eu vou ter que construir. Aí, deixa eu primeiro construir a minha casa, deixa eu resolver os meus negócios, deixa eu fazer a minha vida, depois a gente mexe com isso aí. Então, a gente tem aqui a história tanto de Ageu e Zacarias, que profetizavam do quê? Justamente pela falta de zelo do povo. Ele falava o seguinte: o Senhor manda que vocês tenham zelo com as coisas do Senhor. Por quê? Porque vocês estão dando mais preferência para a sua vida, para os seus afazeres, para os seus negócios, mas você esquece que a restauração do templo, ela é fundamental para quê? Para que o povo de Deus volte a ter a comunhão. Lembrando que tudo isso aqui, ele vai fazer o que? Uma sombra do que Cristo iria fazer. Ok? Então era necessário esse templo para que o povo voltasse a ter a comunhão e buscar a adoração com o Senhor. Muito bem, daí em 516, o templo é inaugurado. 516, ou seja, aproximadamente 70 anos após o cativeiro. Então, a profecia ela acaba se cumprindo. Após os 70 anos, eles consideram os 70 anos com a construção, não só a volta, mas a construção também. E olha que interessante, olha um outro personagem que existe nesse período também. Lembra da história de Esther? Ela entra nesse contexto também. Em 485 até 465, foi o rei Assuero reinava. E aí a gente percebe o quê? A história de Esther. Então vamos abrir Esther 1, de 1 a 3. Pode ler. Pode ler o Senhor Jesus. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia
até Etiópia, sobre 126 províncias, que, estando o rei Assuero assentado no seu trono, do seu reino em Susã, a capital, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, os nobres e os oficiais das províncias. Isso aí. Então, a história de Esther é uma história que a gente vê que o que ia acontecer com os judeus? Seriam devastados, né? Não foi essa? Amã queria fazer isso, acabar com todos os judeus. Olha o Senhor interferindo na história e fazendo com que a situação seja transformada. Então, a gente vê que, por causa de Esther, o rei deu graça, né, aos judeus, e por causa dessa graça a gente vai ver o próximo passo, o que vai acontecer. Esdras 7, de 1 a 10. Pedi para a Gisele. Passadas essas coisas, no reino de Ataxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote que Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Ataxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, irmãos, embora seja, é lógico que você estudar a cronologia, ler esses nomes todos, pegar, é igual um irmão estava falando para mim que não entendia porque tinha o Velho Testamento na Bíblia, né? Porque ele lia, não entendia nada. E falei, mas como é que você diz que Cristo veio ao mundo, pagou os pecados e trouxe salvação? Baseado no quê? Por que Cristo faria isso? Se você não conhecer o Velho Testamento, você não vai compreender. Então a gente vê que essa história que a Bíblia vai narrando, olha que bonito que é. Jeremias profetiza 70 anos. Lógico que não é bonito, né? O povo pecou, falhou e houve aí o castigo do Senhor. 70 anos de cativeiro. Nós vamos ver que Daniel, ele vai com os amigos dele para a Babilônia também. E mesmo na Babilônia, no palácio, nós vamos ver que o favor do Senhor estava na vida dele. Daí nós vamos ver que Nabucodonosor, ele vai sitiar e, após a 3ª invasão, ele acaba com as dinastias, né, de Judá. Daí nós temos depois que em 539 a Babilônia cai e o Império Medo-Persa ele aparece. Mesmo assim, o favor de Deus estava na vida, principalmente de Daniel. Daí nós temos que o rei Ciro ele vai determinar, e a própria palavra vai falar, que o rei Ciro é servo do Senhor, e
volta o povo para Jerusalém com a finalidade de reconstruir primeiro o templo, depois a cidade, depois os muros. Quando volta, em primeiro momento, volta um governante, volta um sumo sacerdote e vai voltar e vai participar também o profeta. Daí nós vamos ver que a reconstrução volta a ser feita, entra-se alguns problemas, alguns ruídos, essa construção é paralisada, entra com uma instância maior e o rei Dario autoriza voltar, o povo está preguiçoso, mas o Senhor usa os profetas Ageu e Zacarias para fazer o povo voltar a reconstruir. Nós vamos ver que os 70 anos que ficou lá, o templo vai acabar sendo inaugurado. Nós vamos ver que o rei Assuero, que a gente vê que constantemente, né, desde lá do começo, quando fala que a semente da mulher brigaria com a semente da serpente, nós vamos ver esse momento aqui, sempre semente da mulher e da serpente. E aí nós vemos que existe todo um tratar para acabar com o povo de Judá. No entanto, o Senhor usa Ester para cumprir o propósito dele também. Esse rei Assuero, o sucessor dele vai mandar quem? Esdras voltar a Jerusalém. E aí depois nós vamos ver que além de Esdras, é autorizado depois ir Neemias para lá. E até que em Neemias 15, 16, nós vamos ver que o muro é terminado em 52 dias. Vou pedir para o Edmilson ler. Neemias 15, 16. Eu acho que é 5:16. Desculpa, é 6:16. Quanto? Entendi. 6. É 15:16, tá? É que 1 mais 5 é 6, né? Ok. Tá, capítulo 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Isso aí, então a gente percebe aí que nessa história de Neemias e Esdras, e Ester também, você não vai ver nada sobrenatural. Vocês perceberam? Não existe nenhum movimento que o Senhor fez alguma coisa, que abriu isso, que destruiu aquilo, alguma força sobrenatural, não existiu nada disso. Mas o desenvolver da história e o desenvolver da vontade de Deus, ele aconteceu sobre todas as coisas. Agora, o que a gente compreende em relação a tudo isso? Primeiro, a gente vê que toda a história o Senhor foi traçando para quê? Para que o povo compreendesse a importância que tem o quê? Da adoração. Pode ver que eu comecei pelo texto de Neemias. E o texto de Neemias, ele vai falar o quê? O fim da história, não é o começo da história. E para chegar aquilo lá, para entender o choro das pessoas, para entender a dor das pessoas, era necessário que a gente compreendesse toda a história. E essa segunda chance que o Senhor nos dá, Ele mostrando o que aconteceu com o povo dele, e fala o seguinte, olha, converte o seu coração enquanto ainda dá tempo. Porque é o Senhor
que fará todas as coisas. É o Senhor que pode mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela vai ensinar sempre isso, para que o homem possa converter o coração dele e andar nos caminhos do Senhor. Em João 2,19, João 2,19 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Tudo estava fazendo o quê? Apontando justamente para aquele que viria. Porque chegou ao momento, o povo viu todo aquele glamour que era do templo de Salomão. E o povo viu que foi destruído. Só que o povo viu que o Senhor tem soberania suficiente para restaurar todas as coisas. E assim ele fez. Só que a gente vai vendo na história que esse templo feito por mãos humanas não é o templo que o Senhor queria. E aí, quando tudo vai apontando que é necessário um sacerdote diferente, era necessário um governo diferente, é necessário um profeta diferente. Para quê? Para que esse que vem com esses 3 ofícios de autoridade reconstruísse o templo de verdade. E qual é o templo de verdade? É o templo do meu e do seu coração. A nossa vida é o templo do Senhor. É o santuário do Senhor que dá acesso ao quê? A adoração ao Senhor. Olha o tratar que o Senhor vai fazendo na nossa vida, ensinando na palavra dele, até que ele vai apontar para quê? Para aquele que viria consumar todas as coisas. Então a gente tem aqui, que Deus é o soberano e a sua palavra jamais cairá por terra, nunca vai falhar. E por isso a gente pode confiar. Você pode confiar por quê? Porque da mesma forma que ele falou, olha, o povo vai perecer, e o povo pereceu. Vai voltar a adoração, e voltou a adoração. Olha, é necessário que o povo guarde a lei, aonde? No coração e na mente. O povo guarda a lei do Senhor na mente e no coração. É isso que nos garante o quê? Que podemos descansar nele. Trata também da obediência aos preceitos. A consequência, não é a consequência de um benefício material, mas é a consequência de uma comunhão que a gente tem com o nosso Senhor, um relacionamento de amor. Então, após a construção do templo, requer compreensão espiritual da palavra, conscientização do reino, arrependimento e luta contínua contra os inimigos. É tudo que a gente vive. Isso aqui, trazendo o Novo Testamento, ele está relacionando toda a história de Jeremias, Daniel, Ezequiel, a história de Esdras, Neemias. Ele está falando isso aqui, compreensão da palavra, que é a instrução da lei, conscientização que eu pertenço ao reino dos céus, arrependimento e purificação, que o Senhor, que a gente vai ver, que houve um momento, e a luta contra os inimigos. No livro de Neemias, ele vai ficar muito claro isso, a luta que eles tinham. Tanto é que eles tinham a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra para construir os muros, né? E eu gostaria de abrir em Hebreus 8, de 1 a 13. Eu vou pedir para o Renato. Pode ser, Renato? Hebreus 8, de 1 a 13. Ora, é essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que este assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram os dons segundo a lei.
os quais ministraram em figura a sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois disse ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com o efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador superior à aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-vos, disse: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e afirmarei vossa aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Até o 8? Até o 13. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. A maior reconstrução do templo foi feita com Cristo. Se aquele povo conseguiu se regozijar com a construção de um templo de tijolo, quem dirá nós que somos templo do Senhor? Quem dirá nós que o Senhor nos transformou, né, mediante a aliança dele, dando a comunhão com ele? Quem dirá quando o Senhor transforma todas as coisas, sendo a minha vida e a sua vida o templo novo, a nova aliança com o Senhor? Pensa no que significa isso na minha e na sua vida. Pensa a responsabilidade que a gente tem de pertencer ao reino de Deus, a responsabilidade que a gente tem de viver uma vida em aliança com o nosso Deus. O sacrifício de Cristo, ele não pode ser levado de forma leviana ou barata. O sacrifício dele transformou todos nós e nos garantiu a vida eterna. Não é um simples templo que, por mais bonito que seja, é incapaz de transformar e reconciliar a nossa vida com o Senhor. Pensa no sacrifício que Cristo fez na cruz. Pensa em toda essa história, que ela estava trazendo tudo isso para dizer o quê? Que o Senhor é o nosso Deus. E assim, eu termino com Olifante diz o seguinte: declara que a adoração é a oficina onde nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor. Quando nós somos transformados na imagem de Deus, nós então refletimos a sua glória. Por isso a adoração é obediente e santa. Então ele fala, olha, essa obediência, essa busca da santificação, o que nós tanto buscamos e vamos atrás, conforme o que a palavra determina, ela nos faz cada dia mais ser transformado à imagem e semelhança, alcançar a estatura do varão perfeito. E aí a gente percebe que quando isso vai acontecendo, a gente percebe na vida de cada um de nós a glória do Senhor. E aí a adoração passa a ser obediente e santa. Por quê? Porque nós estamos
estamos em plena comunhão com o Senhor. Vamos orar? Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Embora seja assim, eu até entendo que é uma aula um pouco cansativa, mas tem momento que a gente tem que compreender o que a Escritura está traçando, para que isso gere na gente, na nossa cabeça, um raciocínio lógico da nossa fé, né? Do que a gente acredita. Vamos orar? Pai amado, seja o Senhor, ó Pai, sobre toda a nossa vida, seja, ó Pai Santo, o nosso coração prostrado diante de Ti, ó Pai, que busca a santidade, a obediência, que busca, ó Pai Santo, adorar o Senhor dia e noite e viver uma vida em comunhão com o Senhor. Usa-nos, ó Pai Santo, como instrumentos em Tuas mãos que levam, Senhor, o Evangelho de Cristo. Usa-nos, ó Pai Santo, para pregar, ó Pai Santo, e falar dessa nossa fé racional, ó Pai Santo. Pai, usa, Senhor, o Seu povo, Deus, para transformar as nações e glorificar o Seu nome. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, ó Pai.